Pelo seguinte, eu estava pensando aqui cá com os meus botões. Por que as pessoas procrastinam tanto o que tem para fazer? Por que será? Você sabe responder essa pergunta? Não sabe não, mas eu vou te contar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre trauma, traumatização, procrastinação e autossabotagem. Que tal? E por que isso, gente? Porque a gente traz da nossa vida infantil uma série de traumatizações, e eu vou explicar para vocês a diferença entre trauma e traumatização, carregando para a nossa vida adulta algumas coisas que não fazem absolutamente nenhum sentido. É totalmente desfuncional. Aquilo tudo que a gente aprendeu na infância, aquilo tudo que a gente viu, que presenciou, que registrou, se torna disfuncional na vida adulta, porque o tempo passa, as energias mudam, e a vida é exatamente isso, a vida é um movimento, a vida é o hoje, é energia, porque o que você fez no passado, o que você viveu no passado, você não pode mudar, não tem jeito. O que virá no futuro, a gente não sabe, mas o hoje você tem o poder de fazer acontecer sim. Então bora lá, qual é a diferença entre o trauma e a traumatização? Quando a gente nasce assim com um puro eu superior, uma pura essência, sem nenhuma conexão de nada, porque você escolhe vir para a família que você quer vir, e aí você é concebido, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, você é criado numa nova existência, num novo ser. E esse ser que é você, assim como todos nós, a gente vem puro, sem culpas, sem angústias, sem frustrações, sem nenhuma, absolutamente nenhuma carga emocional. O que, na verdade, na vida adulta, acaba se tornando um lixo emocional. Então, quando você vem puro, sabe, na sua pura essência, no seu puro eu superior, você não tem nada disso registrado. E aí, o que começa a acontecer? Desde a barriga da mamãe, a partir já do 4º mês, o bebê já sente todas as emoções, tudo aquilo que a mamãe vive no mundo exterior. Esse bebezinho que está lá indefeso e que escolheu vir para a vida através dessa mamãe, ele não tem o que fazer, mas ele já começa a registrar e sentir todas as emoções daquela mamãe. Então, se a mamãe sente uma tristeza, sente uma dor, se irrita, se ela passa por algum processo emocional na vida externa, esse bebezinho ele se retrai, ele se contrai e ele absorve tudo. E aí ele começa a pensar, será que eu não estou sendo bem-vindo? O que será que está acontecendo aí? Por que a mamãe está triste? Por que a mamãe está chorando? E aí, a partir desse momento, o bebezinho começa a registrar tudo. E começa a interpretar, começa a armazenar numa mente inconsciente. E a partir daí, tudo que esse bebê vive, até os 7 anos de idade, ele registra, ele interpreta. Então perceba que é uma interpretação infantil de tudo que esse bebê ou essa criança após nascer interpretou e registrou. Exatamente assim que funciona a nossa vida. Da gestação até os 7 aninhos de idade, no máximo, a gente passa pela formação de caráter. E essa formação de caráter é que dá origem a tudo que a gente vive na vida adulta. Porque, na verdade, a partir dos 7 anos, a gente apenas repete tudo aquilo que a gente registrou na infância, desde bebezinho. Então, qual é a diferença de trauma e traumatização? Trauma são os fatos, trauma é o fato. Os traumas são os fatos que aconteceram. Não tem a ver com culpa, não tem a ver com nenhum peso emocional, nem da mamãe, nem do papai, nem sua, nem de ninguém. É como a criança interpreta a situação. E se você colocar 10 crianças diante de um único fato, teremos 10 interpretações diferentes. Sabe por quê? Porque cada indivíduo é único. Não existe ninguém igual a ninguém. Então a diferença entre trauma e traumatização é que o trauma é o fato, aquilo que aconteceu. De repente a mamãe brigou com o papai, ou a mamãe se aborreceu, ou você presenciou quando o bebê uma discussão, um desentendimento, uma separação, uma morte. A interpretação que essa criança dá para aquele fato chama-se trauma. A consequência desse registro emocional que a gente traz ao longo de toda a jornada da nossa vida chama-se traumatização. Então, trauma é o fato.
E não tem a ver com culpa de ninguém. Traumatização é a consequência de tudo isso, dessa interpretação que foi feita pela criança ou pelo bebê. Então, a partir do 7º ano de idade, a gente apenas repete tudo aquilo que a gente interpretou lá na infância. E se você parar para pensar, oi Berto, tudo bem? Seja bem-vindo. Se você parar para pensar, o que vai acontecer na vida adulta dessa criança? Isso acontece com você, aconteceu comigo, com a mamãe, com o papai, com todos os seres humanos, com todo mundo. É normal? É, mas não é natural essa interpretação. E a gente agora, como adulto, se a gente traz para a consciência a origem daquilo que aconteceu e que deixa a gente repetindo esses desafios, esses problemas, e tudo se repete, às vezes você se dá conta de que você de repente está vivendo uma coisa que você para e fala assim, gente, mas isso está acontecendo novamente na minha vida. Só mudam as pessoas, os fatos continuam. Por quê? Porque a partir do 7º ano de idade, tudo é repetição de tudo que a gente interpretou e armazenou no inconsciente lá na infância. Então, perceba uma coisa. Se você está vivendo hoje coisas repetitivas, como por exemplo, muitas pessoas me procuram e perguntam e falam comigo assim, mas Márcia, eu não dou sorte no amor, eu sempre sou traído ou traída. Por que isso acontece? Justamente porque você interpretou quando criança, esse é só um exemplo, tá? Que eu estou aqui ilustrando o nosso bate-papo. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode colocar aí no chat que eu vou responder todo mundo, tá? Mas toda vez... Você já assistiu aquele filme, Eu Sou o Desenho? Tem alguém falando aqui que é a Lucélia. Márcia, você já assistiu aquele filme? Eu Sou o Desenho Animado e ele traz uma percepção muito boa de comportamentos. Sim, sim, sim. Divertidamente é o nome do filme, que fala sobre os comportamentos e fala das 5 fases infantis que a gente vive. Fala dos 5 sentimentos que a gente nasce apenas com 5 sentimentos. Já vou falar disso, já, Lucélia. Boa sacada, beleza. Então, quando a gente, voltando ao nosso assunto, quando a gente vem para a vida adulta e que a gente percebe todos esses registros emocionais que nós fizemos na infância e que a gente traz no inconsciente. Gente, o inconsciente de uma mente humana, ele absorve 90% desse cérebro, dessa mente. De consciência, a gente tem apenas 10% e nem todo mundo tem a capacidade de usar. Os 10% é impossível o ser humano usar 10% de uma consciência. Então, quando a gente traz todas essas repetições para a nossa vida adulta, a gente se perde. A gente perde o nosso foco, a gente perde a nossa consciência, a gente perde a nossa essência, o nosso eu superior. Porque como funciona tudo isso? Nós temos 3 instâncias na nossa vida. E a gente precisa fazer um alinhamento dessas instâncias para que a gente possa viver num fluxo de vida natural. Um fluxo bacana, com leveza. As 3 instâncias é a mente inconsciente, a consciência e o eu superior. Percebam uma coisa. Existe aqui uma desproporção muito nítida. Quem é o maior? O eu superior. Mas o nosso eu superior, que é aquela essência com a qual nós nascemos, pura, leve, totalmente sem emoção nenhuma, esse eu superior, ele é influenciado totalmente pelo inconsciente e pela consciência. O inconsciente é o passado, todos os nossos registros emocionais. E a consciência é o presente, que nem sempre a gente tem a atitude e o poder de agir, de tomar uma decisão. Mas o eu superior, ele é que traz pra gente tudo de bom que o universo tem para nos dar. Então perceba que ele é maior, mas ele é muito influenciado por esses dois aqui. O inconsciente, apesar de ser fisicamente maior, fisicamente eu digo no sentido de que ele tem 90% de potência cerebral. Ele pode ser modificado, ele pode ser doutrinado, ele pode ser reconstruído. Quando você traz essa repetição do seu inconsciente para a consciência, você consegue fazer o alinhamento com o seu eu superior. E quando você alinha essas 3 instâncias, que sozinho ninguém consegue, mas quando você busca ajuda para essas 3 instâncias, aí ninguém te segura. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar consciência dessas coisas que acontecem na nossa vida. Se as coisas estão se repetindo, se você não se dá conta de que você está sem força, sem ânimo, sem criatividade, você precisa agir, você precisa se posicionar, você precisa
tomar uma atitude, na verdade, são 3 etapas: a escolha, a decisão e a ação. Se você escolher ficar no mesmo lugar, você vai continuar, você vai permanecer. E você tem todo o direito. Mas o que você tem que fazer? Escolher, decidir e agir. Márcia, o que é agir? Quando você toma uma decisão, quando você bate na mesa e você diz: eu vou mudar a minha vida, eu vou transformar a minha vida, eu quero mudança, eu quero transformação. Aí você se dá conta de quê? De que existem infinitas possibilidades de você transformar tudo isso. E são 2 palavrinhas mágicas que você não usa, criatura. Eu posso. Exatamente. Quando você diz eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou fazer, o universo providencia para que as coisas venham até você. Oi, Maria Lourdes, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, é só uma questão de você perceber o que você precisa mudar na sua vida. Se posicionar, fazer alguma coisa, fazer as coisas acontecerem. É muito simples. Não estou dizendo que é fácil, não. Porque a facilidade só vem a partir do momento que você toma a decisão. E aí, onde entra a... Beleza, o Célia está dizendo que vai me mandar depois. Manda pelo direct, tá? Eu tenho várias dicas de filmes excelentes que falam sobre os traços de caráter, que falam sobre comportamento. Mas como não é o nosso tema, depois eu vou entrar nessa abordagem com vocês, porque eu vou estar sempre aqui vindo, voltando, fazendo um ao vivo com vocês, um bate-papo, beleza? Obrigada, Lucélia. Então, gente, quando você muda comportamento, tudo à sua volta se transforma. Basta que você tenha a atitude, o poder de agir. E você pode, eu posso, qualquer pessoa pode. Basta querer. Por quê? Porque Deus, o universo, as forças infinitas, enfim, o nome que você queira dar para esse seu eu superior, que é a sua essência suprema, é o seu poder supremo, ele não criou ninguém para sofrer, para estar sem dinheiro, para viver sozinho. Desde que o mundo é mundo, a gente vive agrupados ou em par. Não existe essa coisa de, eu sou feliz sozinha. Pelo amor de Deus, criatura. Você está se sabotando, se auto-sabotando. Quando você diz isso, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber de me relacionar com ninguém. Você vai virar o quê? Um eremita? Claro que não, né? Desde que o mundo é mundo, que o ser humano vive em grupos, vive agrupado, no máximo em par. Você não consegue viver sozinho. Eu não consigo viver sozinho. Ninguém consegue. A gente precisa dessa comunhão. A gente precisa estar unido com o outro. A gente precisa da força do outro. Porque você tem a sua força. Mas quando você interage com outras pessoas, tudo se multiplica. E por falar em multiplicação, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu tinha inaugurado uma comunidade. Então, o nome do meu curso, do meu treinamento é O Segredo do Método CYL. Por que CYL? Porque Change Your Life é em inglês, porque eu quero levar conhecimento ao mundo e você vai me ajudar, tá? Mas Change Your Life, mude sua vida. Então, o segredo do método CYL, Change Your Life. Eu abri uma comunidade há uns 2 anos atrás e não dei conta de continuar com essa comunidade. Voltamos agora para a comunidade porque existe uma necessidade do ser humano de expor, a gente precisa expurgar aquilo que está fazendo mal pra gente, entende? Então, se você vive uma emoção ruim ou boa, você precisa compartilhar isso. Você precisa doar aquilo que você está vivendo. Porque se você só absorve conhecimento, absorve energia, absorve tudo que você vive no seu dia a dia, chega um momento que a tua mente, o teu cérebro, não dá conta. E aí eu chamo isso de overdose de conhecimento, porque você só absorve, não compartilha, não desenvolve, não divide, não ensina nada para ninguém. E a grande realidade da nossa vida, o que é? A gente precisa comungar com as pessoas, a gente precisa compartilhar o que sente, a gente precisa dividir, porque se você só aprende e não passa nada para ninguém, não ensina nada para ninguém, não se torna uma pessoa útil na sua vida, nada faz sentido. Você percebe como funciona isso? Então, assim, gente, eu tô aqui sem script nenhum, tá? Eu resolvi entrar, tô falando, e que bom que vocês estão gostando. O Célio tá dizendo, temos a necessidade de pertencer. Exatamente. Boa sacada. O espaço Rastep. Espaço Rasta Black, beleza. Acho que é o Nascimento que tá aí.
Seja bem-vindo, Nascimento. Dá um oi aí pra mim, pra eu saber que é você mesmo. A gente precisa pertencer. E além de pertencer, a gente precisa dividir isso com a humanidade, gente. Porque como eu falei lá atrás, nós nascemos para dividir o nosso conteúdo com o mundo. Nós nascemos para vivermos em grupo. Nós nascemos para partilhar sabedoria, partilhar conhecimento. E o que é a sabedoria? Sabedoria é conhecimento aplicado. Se você tem conhecimento de alguma coisa, e se você domina esse algo, ainda que seja em 10% acima de alguém, você pode compartilhar. E se você não tem esses 10% de segurança para passar alguma coisa, compartilha o que você está vivendo, suas experiências, as suas dinâmicas. Por isso eu retomei com a comunidade. Porque o ser humano ele tem essa necessidade. Ele precisa, ao viver uma experiência, ele precisa compartilhar, ele precisa dizer. Porque é uma forma da gente colocar para fora nossas emoções. E como a gente tem muitas crenças, muitas emoções contidas, isso provavelmente deixa a gente muito inseguro. Quando você adquire um conhecimento e repassa, você cria um espaço na sua mente para virem coisas novas. Você cria um espaço para o novo. E eu tenho um ditado muito antigo, mas que eu uso muito nas minhas aulas, no método CYL, que é o seguinte: como você pode querer adquirir um carro novo se você não desocupou o espaço da garagem com o carro velho que está lá? Se você quer o carro novo, isso é só uma metáfora, tá, gente? Se você quer o carro novo, você precisa tirar o carro velho da garagem, para que o novo entre. E assim é a vida, assim é a nossa absorção de conhecimentos, é a nossa experiência, porque a vida é um sopro. Então, tudo que você faz aqui, tudo que você aprende, tudo que você adquire, tudo que você vivencia, compartilha, que seja bom, que seja ruim. Compartilha. Então, a comunidade do método CYL, é só você colocar lá no Facebook o segredo do método CYL ou método CYL, que vai aparecer a comunidade. Ela é privada, ok? Somente as pessoas que já foram mentorados, que são meus alunos ou seguidores, pertencem ali. E tudo que você posta ali, ninguém vê, somente quem está lá dentro. Então, falando dessa questão de compartilhamento, a gente não pode somente adquirir conhecimento, a gente precisa dividir. Por quê? Você abre o espaço na sua mente, cria novos caminhos neuronais, são novas sinapses, para que o novo possa entrar. Assim é a vida, é esse fluxo. A vida é hoje, é o movimento, é energia. E se você não troca essa energia, se você não repõe essa energia, nada acontece. Tu fica estagnado, não tem ação nem reação. Você fica sem vontade de fazer as coisas. Quem nunca acordou e falou, não tô com vontade de fazer nada? Exatamente. Então, gente, vamos atentar para isso, tá? Eu tô abrindo hoje as inscrições para o Segredo do Método CYL. É um treinamento, é um curso, tem durabilidade de 1 ano, fica disponível em plataforma, é online, onde eu ensino tudo isso. Eu falo de metalinguagem, eu falo de magnetismo pessoal, negatividade, eu falo de procrastinação. E ali dentro você vai ter um passo a passo de como você pode começar de onde você está. Porque a grande maioria das pessoas ficam procrastinando, ficam adiando. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Ah, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não. E aí você nunca faz nada. Você vive o tempo inteiro repetindo a tua vida na mesmice. E aí você quer mudança? Ah, Márcia, eu não consigo mudar, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair da inércia, eu não consigo realizar os meus projetos. Claro, se você continua fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, que tipo de mudança você pode esperar da tua vida? Você vai ficar esperando. Porque a principal mudança é o seu poder de decisão, é o seu poder de ação. Decidiu, vai lá e faz. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de finanças. Porque quando você quer, tudo acontece. Sabe aquele... Tem até um exemplo que eu posso dar aqui. Quem de vocês aí já, não acordou um dia pensando numa pessoa, ou de repente no decorrer do dia você pensou em alguém, e de repente esse alguém te liga, ou você sai de casa e encontra essa pessoa? Gente, coloca aí pra mim. Quem nunca? Então, isso aí é só um exemplo para você perceber qual é o poder da sua mente. O que você pode fazer para transformar, para modificar, para melhorar isso? Então, as inscrições estão abertas para o meu treinamento. É por tempo limitado. Eu estou abrindo uma nova turma. Como vai acontecer isso? Isso vai acontecer no decorrer desse mês de fevereiro.
estou montando essa nova turma porque tem muita gente me pedindo ajuda, tem muita gente precisando. E eu não quero de forma alguma que você deixe de fazer por causa de um problema financeiro que você esteja passando. Se você está passando por um problema financeiro, essa é a hora de você entrar no treinamento. Essa é a hora de você promover a sua transformação. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum obstáculo para começar a fazer isso, me chama no direct, me chama no WhatsApp. Eu converso com você e a gente vai ver uma forma de você começar imediatamente. Mas, criatura, você precisa se movimentar, porque a vida é pura energia. E como eu disse lá no início, eu quero dar uma palhinha para vocês sobre procrastinação e autossabotagem. O que é a procrastinação? O que é a autossabotagem? Nós, todos nós, tá? Nós nascemos com genes da ancestralidade. E nós nascemos também com o nosso DNA, de papai, de mamãe, de vovô, de vovó. Então, nós carregamos na nossa existência todo um cordão umbilical, toda uma hierarquia da nossa ancestralidade. E esses ancestrais, quem foram eles? São suicidas, bandidos, assassinos, prostitutas, donas de casa, trabalhadores. Tem pessoas de todas as espécies no nosso DNA, no nosso gene. Nós carregamos cerca de aproximadamente 7.000 vidas que antecedem a nossa e que nós não conhecemos. E aí, como funciona? A gente está falando isso aqui embasado na neurociência, a neurociência mais avançada. E como funciona isso? Esses autossabotadores, esses sabotadores de procrastinação, são interferências ocultas, que eu chamo de inimigos ocultos, que interferem na nossa vida o tempo inteiro, através do nosso inconsciente. Então, toda vez que você se depara numa situação em que você está chorando, que você está triste, que você está sem força, muito provavelmente é um desses inimigos ocultos que estão interferindo na sua vida. Acredite, é isso mesmo. E eles não mostram a sua face. Por isso o nome de inimigos ocultos. Eles podem vir através de um medo, através de uma angústia, através de uma frustração, através de uma decepção. Eles aparecem de uma forma tão oculta, de forma tão inconsciente na nossa vida, que nos impedem de avançar, de fazer alguma coisa. Você veio falar para mim hoje, estou procrastinando em tomar decisão. Lucélia, pelo amor de Deus, eu estou explicando exatamente isso, gata. Preste atenção. Procrastinação é apenas uma interferência de um inimigo oculto ou de vários inimigos ocultos, de genes e do seu DNA que você carrega e que eles interferem na tua vida. Então, como resolver isso? Como se livrar disso? O primeiro exercício do meu treinamento, eu falo exatamente sobre isso. Tem um exercício prático, onde eu ensino você em apenas 12 minutos como identificar seus sabotadores. Você consegue, através desse exercício, visualizar. E quando esses inimigos ocultos mostram a sua face no exercício, eles deixam de existir. Olha que bacana. Então, perceba uma coisa. Se você está procrastinando, se você está se auto-sabotando, existe uma interferência, uma força de um inimigo oculto que você tem. E como eu falei, medo, angústia, frustração, ansiedade, enfim, não importa o nome. O importante aqui é que você entenda e perceba que você já traz as suas traumatizações. Você já traz no seu DNA, no seu gene, e isso é comprovado pela epigenética, várias coisas de uma existência que você não tem culpa. Então, a forma mais rápida, mais simples de você se livrar disso é buscar ajuda. Por quê? Porque sozinho, Lucélia, essa é pra você, amiga. Sozinho ninguém consegue deixar de procrastinar. Você precisa buscar ajuda. Através de um profissional, através de um terapeuta, de um psicólogo, de um psicanalista, enfim, você precisa buscar ajuda para entender como você funciona e como você vai se livrar disso. Então, sabe, é uma metodologia que eu criei que você já começa no treinamento se livrando dos seus sabotadores, dos seus inimigos ocultos.
E aí você vai se sentindo mais leve. Tem vários depoimentos lá na comunidade. As pessoas visualizam eles, né? Porque são vários. Se você fizer o exercício várias vezes, vão aparecer vários inimigos ocultos. As pessoas visualizam de várias formas diferentes. Porque você tem os seus, eu tenho os meus, e cada um tem os seus. Então perceba que se você está se auto-sabotando, se você está procrastinando, existe uma razão. E a culpa não é sua, a culpa não é do seu papai, não é da sua mamãe. Não, quando eu falo papai e mamãe, eu estou falando de quem te criou, quem te nutriu, quem te cuidou, tá? Independente de ser o pai genético, biológico ou não. Então, se você está se auto-sabotando, se você está passando por isso, você precisa de ajuda. Busque ajuda. E, gente, eu estou abrindo uma oportunidade única. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando do investimento que você vai fazer, porque independente do valor que seja, seria o melhor investimento da sua vida. Por quê? Porque quanto vale transformar a sua vida? Diz aí. Quanto vale modificar e deixar de viver as mesmices que você está vivendo? Quanto vale a sua virada de chave? Quanto vale você se redescobrir e viver uma vida no fluxo? Mais leve, bons relacionamentos, uma vida profissional saudável, tendo dinheiro para você viajar, aplicar, investir na família, passar um tempo maior com a família. Sabe, isso é fluidez de vida. Então, isso não tem valor. E quando eu falo de valor, é algo muito diferente de preço. Preço é aquilo que as pessoas colocam num quilo de arroz, de feijão, uma coisa essencial que você precisa comprar para ter na sua vida, para nutrir. Você não vive sem, então você paga um preço por aquilo. Agora, valor é aquilo que você agrega na sua vida e é pro resto da vida, de fato. Então, tudo tem um valor. Se você precisa dessa ajuda, se você está se auto-sabotando, está procrastinando, me chama no direct, me chama no WhatsApp, muitos de vocês já têm meu WhatsApp. Ou entra na comunidade e me chama no privado, eu vou conversar com você e vou te dar o caminho para você começar de onde você está, independente de qual seja a sua situação. Beleza? Então, olha, eu não quero me estender aqui, porque o objetivo não era esse. Eu falei com vocês, eu estava aqui fazendo uma coisa, fazendo outra, resolvi falar ao vivo, eu gosto disso. O meu objetivo é ajudar pessoas e eu estou criando essa oportunidade justamente porque eu sei que tem muita gente me procurando que precisa de ajuda. Ah, eu não estou conseguindo viver um relacionamento, não dou sorte, eu não consigo me estabilizar no emprego, não dou sorte, eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas de procrastinação, enfim, são várias as situações. Várias as situações. E todas elas, você pode escrever aí o que eu estou te falando, todas elas são consequências dos seus inimigos ocultos que você criou, armazenou, interpretou desde a sua infância. E você traz isso para a vida adulta. Quando você descobrir quem são, como eles se apresentam, de que forma eles agem na sua vida, você consegue eliminar uma série de bloqueios. E eu quero te pedir uma coisa, a partir de agora, eu não quero mais ouvir você falando de problemas, tá? Nós vamos mudar essa metalinguagem aí, nós temos desafios. Porque o problema nem sempre você consegue resolver. Mas desafios, todos a gente pode superar. São os obstáculos que se apresentam na nossa vida e que a gente pode superar. É só saber como, o que fazer. Beleza? Quero saber... Oi, Kátia, tudo bem? Tamires, o Célio, tá a galera toda aí. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem aí colocar no chat. Qualquer pergunta, tá? Eu respondo pra vocês. Não quero me estender muito, porque senão fica uma live muito longa, muito comprida, muito chata. E isso não é bacana. Então, assim, ficou claro o que é traumatização, o que é trauma? Beleza. Ficou claro o que é procrastinação, o que é a autossabotagem? Beleza. Ficou claro que a gente precisa equilibrar as 3 instâncias da nossa vida? Inconsciente, consciência e o eu superior? E que o eu superior é o maior, só que ele sofre interferência desses 2 aqui? Ficou claro isso pra você? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, coloque aí no chat ou me chama no privado, tá? E a partir de hoje, eu tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês. Estão abertas as inscrições para o segredo do método CYL. Mude sua vida, transforme sua vida. Não tô te perguntando se você tem como investir. Eu tô te convidando para começar agora. Para de procrastinar, para de se auto-sabotar. Vem se entender para ser feliz. Beleza?
Então, conto com vocês, a gente tá junto sempre. Eu vou estar sempre voltando aqui para falar sobre vários temas que são necessários no nosso dia a dia. E beijocas instaladas.